Bacana, talvez eu possa continuar, Juliana? Claro, pode sim. Eu não estou te ouvindo. Ok, tá. Então, para mim, eu ia comentar então, um pouco do que a Frederica acabou de falar sobre como a Potun, né, ajudou a transformar esse material que a gente tinha em vídeos. Como a Frederica falou, é importante lembrar que a gente não partiu de nada, né? A gente não partiu de zero. A gente tinha material que era tirado do método En Avant, aquele que vocês viram, né, a capa, mas num formato muito limitado, porque as lições elas sempre começam da mesma forma. Elas têm uma imagem fixa, que é uma imagem que representa a temática, vamos dizer, das lições, serve de sensibilização, né, para a temática, e isso acompanhada de, aqui vocês estão vendo, de um texto, mas na verdade esse texto o professor geralmente fica com o livro fechado e tem uma compreensão oral. O texto o aluno vai ver depois. Então ele vai ver essa imagem, por exemplo, o professor vai projetar, conversar, o que eles estão fazendo, etc. E depois vão escutar o áudio para tentar entender o que está acontecendo. O áudio ele é muito básico, não tem efeitos sonoros e geralmente um diálogo, né, entre militares que serve para o aluno trabalhar esse vocabulário novo dentro dessa compreensão oral. Então, esses dois elementos, a imagem e o áudio, embora eles tenham um objetivo pedagógico claro, eles se tornam bastante monótonos, na verdade, para o aluno, principalmente para um curso online, que é o nosso caso, né, um curso online 100% em autonomia. Então, ver uma imagem estática e escutar um áudio que não tem muita informação além só do vocabulário, não fazia muito sentido. Então, com a Potum, a gente conseguiu transformar, né, todos esses inícios de lição em vídeos. E a gente enriqueceu esses materiais e a gente incorporou dentro desses vídeos, né, elementos visuais, dinâmicos, claro, alguns textos na tela também para situar o contexto dos vídeos. Vocês viram, né, no primeiro vídeo que a Juliana passou, tinha um textinho passando, era para situar o que estava acontecendo antes de entrar diretamente no vídeo. E a gente então botou vozes dinâmicas, que é feito com IA, e alguns efeitos sonoros, que adicionam já bastante coisa, torna o vídeo mais contextualizado, na verdade. E então, a gente dinamizou para captar, nosso objetivo era para captar melhor a atenção dos alunos, principalmente porque eles estudam sozinhos em casa. Então, captar a atenção deles, aumentar também a imersão deles no contexto militar e, por fim, melhorar a retenção das informações, o que é nosso objetivo principal, porque eles vão escutar vocabulários, vão escutar coisas que talvez eles não conhecem, mas com a ajuda do vídeo, aí vai ficar mais claro o que eles não têm quando só tem a compreensão oral, só a compreensão auditiva. Dentro de tudo isso, né, um dos maiores desafios que a gente encontrou foi garantir a coerência e a continuidade na narrativa. A gente teve que identificar, definir cenários específicos que refletissem um contexto militar realista. Isso o mais realista possível. Isso foi muito complicado, porque a gente não conhecia bem também esse mundo, então a gente tinha que pesquisar para ter certeza que isso fala, né, para os militares, que eles vão se reconhecer nisso, para não inventar, criar qualquer coisa que seja fora do padrão, vamos dizer. A gente teve que criar bases operacionais, situações do campo, como vocês viram nos vídeos que a Juliana passou. E a gente recriou também o personagem principal, que a gente, na verdade, esse personagem ele atua também no primeiro nível, que a Frederic falou no início, no primeiro livro, e ele continua em todos os livros. Ele se chama Chantot, é o personagem principal e a gente vai seguindo ele ao longo das lições. Então a gente recriou esse personagem para facilitar também a imersão e para criar um ponto de referência familiar para o aluno.
como você falou, Juliana, né, no início, você mostrou os 4 pontos que eram importantes para storytelling, e ter um personagem principal ajuda bastante. O Chantou é esse daqui, o que a gente viu, que fica falando muito nesse vídeo. Esse é o Chantou. Então, ele aparece quase em todos os vídeos. Ele é o elemento principal do curso. E, além dele, a gente recriou também cerca de 10 personagens, são personagens mais secundários, que aparecem em diferentes situações, dentro de carro, acompanham, tem rebelde, tem pessoal militar, enfim, várias pessoas. E cada um recebeu uma identidade visual e uma voz também específica, que foi gerada por inteligência artificial em francês, para garantir, né, a diversidade e autenticidade dos diálogos, que são em francês, claro. Essa construção narrativa ela foi fundamental para tornar os vídeos mais envolventes, mais contextualizados. E tudo isso, para mim, o que foi muito bom é que foi tudo integrado diretamente na Potum, o que otimizou 100%, 200% o processo de produção que a gente tinha vários vídeos, e garantindo, né, um storytelling consistente. Isso foi muito bom de saber que as vozes, a inteligência artificial para as vozes estava lá dentro da ferramenta, era perfeito, que a gente não precisava manipular em outro lugar para depois inserir dentro da Potum. Estava tudo no mesmo lugar, com a possibilidade de achar essas vozes em francês. Então, isso foi ótimo. E no início do projeto, né, a produção dos vídeos era totalmente gerida pela Potum, em colaboração, claro, né, com a Aliança Francesa Brasil, a Aliança Francesa Online. Eu era a principal interlocutora, né, com a Juliana, e eu supervisionava a criação dos vídeos de acordo com o que a gente queria. Mas esse modelo que a gente pensou no início, né, foi um pouco complexo, exigia um gerenciamento rigoroso do projeto, tinha vários scripts detalhados, específicos do mundo militar, e sobretudo era em francês, porque o nosso material é em francês. Então, isso foi vamos dizer, uma pequena dificuldade que a gente tinha no início, que é essa diferença, né, entre as duas línguas. E também tem um ponto muito importante, a aliança, a gente tinha muito interesse também em se tornar autônomo no uso da Potum, porque é muito legal saber manipular, criar seus personagens e tal. Então, enfrentando esses dois, o interesse da aliança para se tornar autônomo e tendo essas dificuldades no início entre o francês, o português, quem vai fazer o que, como, a gente decidiu designar uma pessoa-chave do nosso time da Aliança Francesa. Essa pessoa é o João, que está aqui hoje. Ele virou nosso expert, né, o nosso especialista. E ele trabalha lado a lado com a Juliana durante várias semanas, e juntos eles conseguiram tornar o processo de produção muito mais fluido. Eu desapareci completamente. Eles estavam lá fazendo as coisas, tudo, aí foi muito bom. Foi muito fluido. E, além disso, o João, né, adquiriu, tá difícil esse verbo, várias competências, competências técnicas. Aí, Juliana, não sei se você adquiriu competências em francês, mas aí é outra coisa, talvez por outro projeto. Então, para mim, um dos aspectos chaves dessa transição, nesse momento do projeto, foi a mediação, né, que teve entre as equipes técnicas da Potum e pedagógicas da Aliança Francesa, devido à especificidade do projeto em língua estrangeira, principalmente. Porque não se tratava apenas de produzir vídeos, mas também de recriar materiais pedagógicos de compreensão oral relevante para o aprendizado do francês militar. Não é só francês, é francês militar, é ainda mais específico. Então, esse projeto mobilizou competências multidisciplinares, a expertise linguística para garantir a qualidade do francês, a expertise técnica para dominar, né, a Potum, a ferramenta Potum, e a expertise pedagógica também.
Então, com a Potum, a gente conseguiu transformar um conteúdo que estava estático, monótono, em uma experiência de aprendizado imersiva e muito envolvente. E isso foi genial, foi maravilhoso. Eu